Olá, gente, boa noite. Hoje é o dia 19 de agosto de 2021. Nós estamos iniciando mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Qualidade, Segurança, Medicina e Meio Ambiente do Trabalho. E estamos aqui hoje para falar de ergonomia, uma oportunidade em que vamos ter a apresentação de 3 colaboradores do Grupo de Trabalho, que vão falar sobre a aplicação da NR1, o trabalho em home office durante a pandemia e a gestão também da ergonomia nas empresas. Então, quero convidar aqui, nós vamos ter as apresentações, começando pela Joellen, depois vamos ter não é a Joellen, desculpa, Andréia, depois então vai ser a Joellen e então a Camila, certo? Perfeito. Então, fique à vontade no final da apresentação, aí a gente dá um tempinho para o pessoal fazer as perguntas. Agradeço, então, fique à vontade, Andréia. Vou compartilhar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para o comecinho. Estão vendo? Tá tudo ok? Tá ótimo. Tá ótimo? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia, né? Eu vou fazer a apresentação do tema, né? Então, nós vamos falar sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, um pouquinho da NR1 atualizada e a correlação com a NR17 atual e a futura, que nós não temos homologada ainda, mas a gente já pode conversar um pouquinho sobre ela. Então, eu sou Andréia Lúcia Penteado Dias dos Reis, né? Mas a maioria do pessoal me conhece como Andréia Penteado. Eu sou bacharel e licenciada em Educação Física, sou técnica de segurança do trabalho, especialista em ergonomia, especialista em treinamento esportivo, saúde e segurança do trabalhador, em QSMS, que é Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E agora, depois de muita briga, eu fiz 1 ano de engenharia de produção, mas acabei desistindo por falta de tempo mesmo para me dedicar à engenharia. É uma faculdade que eu ainda pretendo fazer para uma questão pessoal minha, e estou no 2º ano de administração de empresas, né? Então, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre, né, as novas mudanças aí que a gente teve em relação às NRs que vem acontecendo já desde 2018, um pouquinho antes com a vinda do e-social, então elas já começaram a sofrer algumas alterações. E, em específico, a NR17, ela vem namorando essa mudança já há algum tempo. Ano passado a gente teve, apesar da pandemia, né, 2019 e 2020, a gente teve já a mudança do texto, já foi a consulta pública, então foi um ano de bastante discussões a respeito da NR17, porque ela é uma norma antiga, muito subjetiva, que dá margem para várias interpretações. E eu brinco que a NR17 ela é a norma pobre das 37 normas regulamentadoras do trabalho que a gente tem hoje, que a gente só lembra dela quando acontece alguma coisa mais séria na empresa, né? Relacionada a doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, aquela velha premissa de quando o fiscal chega, ele pede análise ergonômica, então aí a empresa começa a correr atrás. E a ideia com essas mudanças do texto, tanto da NR17 quanto da atualização da NR1, é que ela não fique guardada dentro de uma gaveta, que a análise ergonômica ela seja tão flexível e tão rápida nos seus ajustes, quanto são as outras normas, né, que estão entrando agora com a atualização, o novo PPRA, que não vai chamar mais, não vai mais chamar PPRA, vai chamar Avaliação e Controle de Riscos Químicos, Físicos e Biológicos, que não deixa de ter um escopo ainda muito parecido com o PPRA, mas ele vai ser muito mais, me fugiu a palavra que eu queria dizer agora, mas ele vai ser muito mais volátil, no sentido de ele estar sendo alimentado o tempo todo, né? E a NR17, por sua vez, ela também entra nesse mesmo escopo. Ela não vai ficar paradinha lá o documento, daqui 1 ano eu vou mexer com ela. Ela não tem tempo de avaliação, então eu não tenho que atualizar ela daqui 1 ano, 2 anos. Toda vez que eu mexer no post, o início do texto não muda, né, que a gente já conhece do texto aqui, quando que eu mexo na análise ergonômica? Toda vez que você mudar o layout, você mudar um processo, você mudar um procedimento, você mudar uma condição ambiental, você mudar de prédio, você mudar o funcionário de função, você reavalia
aquela situação. E você joga dentro do teu inventário de risco essa informação ergonômica, que é o grande bicho-papão hoje nas empresas, dos técnicos, dos engenheiros, dos próprios ergonomistas, porque isso nos assustou também, porque nós não estávamos acostumados com esse métier da linguagem da segurança, quando a gente faz uma matriz de risco, uma avaliação de risco. A ergonomia era a análise ergonômica, você mexe ali, faz um plano de ação e executa. E acabou. Hoje não, ela tem que fazer parte dessa alimentação do grupo do gerenciamento de risco ocupacional e também do inventário de risco. Então, essa é a grande. Eu acho que isso veio muito a calhar com o fechamento dos programas de segurança, porque a gente ficava meio jogado, né? A análise ergonômica ela ficava perdida num escopo de segurança, né? A gente só era acionado quando realmente acontecia uma coisa muito séria e precisava de uma solução. E geralmente, quando a gente entra para fazer uma análise ergonômica para solucionar um problema, a gente acaba achando outros problemas. Então, você entra numa empresa para fazer uma avaliação de um posto de trabalho, quando você vê, você tem que avaliar toda a empresa, porque o problema não é só o posto, o problema é gerencial, o problema é de processo, o problema é de procedimento, o problema é de máquinas, tem às vezes mexendo na NR12 para ajustar o posto de trabalho, né? Às vezes você tem que mexer no caso, por exemplo, de frigoríficos, a gente tem que trabalhar com várias outras normas, porque eu tenho trabalho em altura, eu tenho espaço confinado, eu tenho NR12, eu tenho NR10, né? Tem várias outras normas que complementam a análise ergonômica para a gente fazer a solução daquele posto, daquele problema. Então, e isso causou nessa avaliação, desde que mexeram no novo texto, que ainda não está homologado, mas com a movimentação da NR1, as pessoas ficaram com muito medo da análise da ergonomia. Né? Ela já era um bicho-papãozinho, agora ela virou um bicho-papãozão. E eu brinco que a ergonomia não é tudo isso, ela é trabalhosa. Ela só é trabalhosa. Ela não pode ser feita a toque de caixa, ela não pode ser feita assim, eu preciso para amanhã, porque você tem que sentar, às vezes você tem que ficar você tem que ficar mais tempo avaliando o posto de trabalho, avaliando a tarefa, fazendo a correlação do que foi prescrito pelo RH na contratação daquele colaborador e ver se realmente aquele colaborador está fazendo aquela tarefa. Então, avaliar a tarefa real com a tarefa prescrita, né? Se isso realmente não está causando a possibilidade de uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e vou além, né, das DORTs, né, o estresse emocional, de como que essa tarefa está chegando para esse colaborador, como que é a comunicação interna dessa empresa, eu mando sinal de fumaça, eu mando intranet, eu mando um e-mail, como é que eu faço isso para que aquele colaborador se sinta seguro em realizar aquela tarefa, onde ele sabe que ele vai estar seguro, ele não vai sofrer um acidente, e que ele não vai ficar doente. Então, é essa relação que nós, da ergonomia, temos que fazer com o novo texto da NR1, né? Que é isso que eles estão pedindo. É trabalhoso? Claro, é mega trabalhoso você pegar todos os programas de segurança do trabalho e jogar dentro de um gerenciamento de risco ocupacional que envolve RH, financeiro, contabilidade, envolve as gerências das empresas, que geralmente só são acionadas quando realmente acontece o problema. Daí você vai conversar com o gerente de RH, mas eu nem sabia que isso estava acontecendo. Vai falar com o financeiro, mas ninguém me solicitou a compra de uma cadeira nova, ou o orçamento de uma mesa pantográfica, um exemplo, um carrinho, uma paleteira, enfim, né? Então, esse link com a gerência, ele tem que estar o tempo todo constante. Então, o gestor também vai ter que colocar a mão na massa de ler os documentos, daquilo que chegar na mesa dele, ele realmente lê o gerenciar, e gerenciar esse risco. Se a pessoa está fazendo pausa, quanto tempo de pausa? Tem ginástica laboral? Ela está sendo efetiva? Ela tá resolvendo, realmente dando resultado? Como que estão os treinamentos? Então, o treinamento de ergonomia foi efetivo? Fazer a blitz postural? Qual foi o resultado? O pessoal sabe ajustar as cadeiras? Sabe ajustar o monitor? O colaborador lá da linha de operação, ele sabe utilizar o banco semi-sentado ou a bandeira operacional? Ah, não, então temos que reforçar o treinamento. Precisamos melhorar isso. Temos que nos fazer entender em ergonomia para proteger principalmente a vida do colaborador em todos os sentidos, não só em acidente, mas a saúde dele física e mental, assim como a gente tem que proteger a empresa para que ela não sofra danos também. Porque toda vez que a gente afasta um colaborador por qualquer motivo, isso é um prejuízo.
E é isso que a gente não pode. E a ergonomia faz isso. Por mais que a gente não queira, a gente faz isso. Porque a gente coloca o dedo na ferida. Por isso que a maioria do pessoal da segurança do trabalho não gosta do ergonomista. Lá vem. Né? Assim como é o técnico ou o engenheiro, quando a gente entra na área, né, o pessoal já olha assim, ih, lá vem o Fernando, já vai mexer aqui, ixi, já vai mandar colocar protetor auricular. E o ergonomista, por sua vez, quando a gente entra na área para fazer as nossas avaliações, né, às vezes a gente nem vai avaliar, a gente só vai fazer uma visita. O pessoal já arrepia, né? Já fica todo mundo tenso. Por quê? Porque, Sim. infelizmente, o nosso olhar é um olhar 180. A gente vira e já está pegando aquela possibilidade, já está lá no olhar preventivo o tempo todo. E a gente tem uma norma, né, que não, a atual não nos ajuda muito, mas ela nos dá um parâmetro, um norteamento para fazer o documento e fazer com que aquelas ações aconteçam, né? E agora, com o novo texto, ela também vai dar uma melhoradinha. Não deu uma melhorada muito, a gente esperava mais coisas, né? Mas já ajuda também, já ajuda. E o mais importante, fazemos parte da segurança do trabalho oficialmente, né? Até porque, para a gente, como eu coloquei aqui, o GRO, atividade contínua, de abrange todos os riscos ocupacionais, físico, químico, biológico, ergonômico, mecânicos ou de acidentes, né? Através do quê? Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, né, que é o PGR, e o Sistema de Gestão e Segurança do Trabalho, que na verdade é o GRO todo junto, onde a gente vai criar um plano de ação contínuo. Ele não vai fazer, eu fiz isso e nunca mais eu vou avaliar. Não, você, mesmo que você já tenha avaliado, você vai continuar avaliando para ver se aquela ação que você executou, seja em qualquer um dos riscos, e principalmente no ergonômico, que é o nosso caso aqui, ela se manteve. Porque às vezes a gente arruma o posto, arruma o processo, arruma o procedimento, mudou o gestor, ele vai lá e muda de novo, tudo. Aí você tem que pegar o teu plano de ação, que você já arrumou lá atrás, você já deu o ok, você já deu o start positivo, o teu status já está positivo, mas mudou o gestor. Às vezes ele muda uma coisinha no processo, no procedimento, você vai avaliar de novo, vai alimentar o teu plano, o teu inventário de risco. Né? Como a gente não fazia parte do inventário, agora a gente passa a fazer parte do inventário de risco, assim como o risco ergonômico e mecânico. E aí a pergunta que me fizeram a semana passada, assim, mas como que a gente vai... Né? A gente tem vários softwares no mercado hoje que já tem lá elencado aqueles antigos riscos ergonômicos lá do E-Social, que é a tabelinha 23, né? As meninas, a gente conhecia, a gente meio que decorou os 68 eventos, né, ergonômicos que existiam. E aí, alguns softwares buscam isso ainda, né? Vamos falar, dar nome aos bois, o SOC, por exemplo. Quem trabalha com o SOC sabe que o SOC, que você vai colocar lá risco ergonômico, ele vai buscar a tabela sem os números. E aí, eles giram, parece um antigo PPRA, e joga para dentro do inventário. E aí que nós temos que tomar cuidado. Será que aquele risco que estava lá no PPRA, ele realmente condiz com a realidade que a gente está vendo na empresa? Então, assim, da onde que a gente vai buscar os riscos ergonômicos? Da análise ergonômica do trabalho, não é do PPRA antigo, né? E nem da nova avaliação, porque a nova avaliação não vai conter risco ergonômico nem mecânico. Apesar das empresas do software falar, não, alimenta lá e depois separa. A análise ergonômica você não separa. A análise ergonômica é muito mais complexa e trabalhosa do que você puxar um risco de uma tabela do E-Social, antigo E-Social. Então, aí é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e quem vai fazer a gestão, né, e vai trabalhar com esses documentos, e ter o olhar clínico de ler o que colocaram lá no programa de gerenciamento de risco e ver, opa, isso aqui não é a minha realidade. De onde vocês tiraram essa informação? Lá o software puxa, né? O técnico foi lá na área e viu que tem lá uma postura X. Às vezes ele passa e o cara está naquele momento fazendo uma coisa, mas não é uma realidade do dia a dia. Quem vai falar a realidade do dia a dia é a análise ergonômica do trabalho. Ok, André, tem 10 minutos ainda, tá? Tá. E então, os documentos mínimos para a gente fazer o gerenciamento de risco, que é onde entra a parte ergonômica, né? É o inventário de riscos ocupacionais, as ferramentas gerenciais de comunicação de risco e o plano de ação, que é onde a gente vai colocar todas as ações que vão ser necessárias, as ações necessárias a serem feitas, e ali vai entrar a matriz de risco, que vai elencar a gravidade do teu risco.
né? Mas como é que eu faço a gravidade do risco ergonômico que a gente não tem? Geralmente na ergonomia, a gente não usa as ferramentas de engenharia de segurança do trabalho, que na nossa linguagem, né, Fernando, de segurança, são comuns, o FEMEA, o GUT, né, a W2D, a 52W, 5H2, WDH, agora sumiu o nome da ferramenta, mas, né, a gente tem a matriz de severidade e probabilidade, que é a básica da 45001, da norma ISO 45001, que está descrita lá na NR1, né? Então, o mínimo que a gente vai ter que colocar nas análises ergonômicas, aí cada empresa tem a sua metodologia, cada setor de segurança do trabalho tem a sua metodologia, que vai ter que elencar a severidade e a probabilidade daquele evento acontecer para a pessoa adoecer ou sofrer um acidente, porque eu sempre brinco que a ergonomia está ligada, né, com risco químico, risco físico e o risco de acidente, né? Eles meio tem uma tríade ali, quando eu consigo minimizar ou eliminar um dos riscos, eu provavelmente elimino os outros dois também, ou minimizo, né? Então, as responsabilidades do todo disso tudo é onde a gente entra. A gente entra nesse slide aqui dos macroprocessos, é entender realmente o que a empresa faz, como que ela se movimenta internamente, né? Vou identificar os perigos de todos os riscos, inclusive os perigos ergonômicos, que geralmente eles estão ali juntinho com o risco químico, risco físico e risco de acidente, avaliar esses riscos e fazer esse controle. E aí vem a parte documental, que é a parte mais chata, né? Que é a burocrática, é escrever um bom PGR, é fazer esse inventário ser alimentado semanalmente, quinzenalmente, semanalmente. Cada empresa vai criar a sua metodologia interna e criar esse plano de ação, onde essas ações elas vão ter que ter o controle e vão ter que ter o feedback de retorno, né? E na ergonomia, a evidência tem que estar muito clara, né? Eu tenho que evidenciar que realmente eu fiz aquela ação. Não basta dizer, eu fiz, eu troquei a cadeira. Tá, eu tinha a cadeira tal, vou lá, tiro uma foto da cadeira velha e compro a cadeira nova e tiro a foto da cadeira nova. Então, eu evidenciei que eu troquei, que eu realmente resolvi o problema e eu treinei o meu colaborador para usar aquele equipamento, porque também não adianta colocar uma cadeira super top das galáxias e não ensinar o cara que ela sobe, que ela desce, que ela inclina, que ela regula o encosto. Então, isso tudo faz parte desse bicho papãozão grande. E não é difícil, ele é só trabalhoso. Né? Mas ele vai se tornar muito mais tranquilo depois que a gente criar esse escopo todo, porque a gente vai alimentar isso não de uma vez só, a gente vai aos pouquinhos. Eu vou ter tempo para alimentar esse inventário, eu vou ter tempo para fazer esse plano de ação, não vou ter que de supetão chegar no financeiro, você vai ter que trocar todas as suas cadeiras. Não, vou trocar, mas vou trocar com calma, vou trocar que nem a Joellen lá tem 1.000 e poucos funcionários, a gente já tiver que trocar 1.000 cadeiras de uma vez só, ela mata o financeiro dela do coração. Então, a gente vai ter tempo, porque vai estar lá no inventário que existe um risco ergonômico relacionado ao mobiliário, vai ter elencado o risco dele lá, baixo, médio ou alto, enfim, qual a ferramenta que eles vão usar de metodologia, e eu vou chegar e vou lá, não, então eu consigo fazer isso de tanto em tanto tempo, vou trocar as cadeiras. Né? Então, a gente tem que fazer esse entendimento, né, do que é risco, do que é perigo. Então, eu gosto vamos direto para a figurinha, né? Então, a gente na ergonomia vai ter que fazer a mesma coisa, né? O que for perigo, a gente precisa eliminar, e o que for risco, eu também tenho que controlar. Se eu não conseguir eliminar o perigo, eu vou acabar tendo um risco ocupacional. E aí eu vou ter que criar essa matriz de probabilidade e severidade e sempre buscar o risco mais baixo que a gente tem, que é o irrelevante, que é um riscozinho que a gente na nomenclatura coloca azul. Né? Então a gente está o tempo todo mexendo com essa, a gente não pode mais passar por cima dessa avaliação. Aqui eu coloquei um exemplinho rapidinho aqui para a gente ver. Essa matriz aqui é uma matriz que eu gostei bastante, que ela vem da FEPAM de São Paulo, foi um estudo do grupo de ergonomia da FEPAM, da Faculdade de São Paulo, onde eles já fizeram uma ideia do risco ergonômico, porque a gente tem a matriz de risco de segurança, né, que tem as questões de segurança, que tem as quantitativas, os quantitativos, os qualitativos, e aqui eles criaram, depois de vários estudos, essa matriz
que é bem interessante para nós que trabalhamos com ergonomia, porque eles nos dá as questões relacionadas à biomecânica e a questões de doença ocupacional. Então, fica mais fácil para a gente gerenciar o risco. Então, você coloca, joga na matriz de severidade e probabilidade e ela vai dar um resultado para a gente, né, aqui da matriz de risco, né, e vai lá, ó, nenhum, leve, moderado, grave, completo. Muito top essa matriz. Eu até perguntei para uma auditor fiscal do trabalho de um curso que eu fiz semana passada. Pode ser usada assim, apesar da gente não ter, ela não ter sido muito divulgada, esse estudo. Ele foi feito em 2019, ele foi atualizado em 2020. Eu não tenho o atualizado em 2020, mas o texto não mudou quase nada. Mas é uma forma de você avaliar o risco. Então, te dá um norte de onde é que você tem que ir. É uma matriz simples de executar, muito parecida com o que a gente usa no risco de segurança, mas já está elencado os riscos de ergonomia ali. Né? Então, aqui a parte da análise ergonômica, ela não muda, ela continua obrigatória para todas as empresas. Ah, mas as empresas de grau de risco 1 e 2. Realmente, as empresas de grau de risco 1 e 2, elas estão desobrigadas a apresentar documentação de segurança. Mas até estava discutindo hoje num grupo à tarde, que deu uma briga, não sei se as meninas fazem parte da engenharia 4.0 do grupo, e o que acontece? A pergunta é qual vai ser o técnico engenheiro que vai colocar a mão no fogo ou o pescoço na corda de dizer que uma panificadora, que é grau de risco 2, não tem risco, e vai declarar e vai mandar para o governo. Né? De cara, se tiver que limpar a bancada, vai usar produto químico. Então tem risco químico, né? Risco de acidente. A gente não tem nenhum maquinário que laminadora, batedeira, refiladora de frios, né? Não tem risco de acidente. Risco físico, barulho do próprio movimentação do atendimento aos clientes e do próprio maquinário de panificação. E ergonômico, não preciso nem dizer, o atendente passa o dia inteiro como? De pé. Aí eu pergunto, estão desimpedidas de fazer. Quem vai ser o técnico que vai assinar isso? Então, aí a gente apela não, a gente tem um mecanismo que são as fichas CIT, né? Do ENIT lá, que você tem a ficha, que você preenche ela e informa que você realmente tem um risco, joga na matriz e você vê se agora, se ele passar de um risco baixo para o médio, você já tem que fazer. Ergonômico, eu nem vou discutir na análise ergonômica preliminar, no meu ponto de vista pessoal, isso é bem pessoal meu, acho uma imbecilidade. Faz análise ergonômica de uma vez e pronto, mantém o escopo da análise ergonômica. Você vai fazer uma análise ergonômica preliminar para dizer se você vai fazer análise ergonômica? Faz direto análise ergonômica. Criaram um mecanismo ali para tentar a coisa mais simples, mas acabaram piorando, né? No primeiro item do texto, do novo texto, né? Ok, 5 minutos. Então, a análise ergonômica aqui, a NR17, ela continua a mesma coisa, não muda por enquanto até dia 3 de janeiro de 2022. A partir do dia 3 de janeiro, provavelmente na mesma semana, né, vai ser homologada a NR17 atualizada, que eu não coloquei o texto aqui, Fernanda, porque a gente não pode colocar, porque ela não foi homologada ainda. Então, a gente não sabe se ela pode, até lá ela pode ainda sofrer alguma alteração. Sim. Apesar dela já ter passado pela tríade do ENIT, que agora é Ministério da Economia e Previdência novamente, não é mais o Ministério da Economia, já passou pela Fundacentro, já passou pelas bancadas de ergonomia do Brasil inteiro, então a gente sabe, praticamente ela vai ficar com o texto que foi a última alteração da Fundacentro, que foi em fevereiro desse ano, e logo a gente já vai ter ela na mão ali, que tem as alterações, né? Então, hoje a gente continua avaliando o levantamento do transporte manual de carga, mobiliário do posto de trabalho, equipamento do posto, condições ambientais e organização do trabalho. Ao sofrer algumas alterações, na verdade, aqui no texto inicial lá, que coloca esse link com a NR1, que vai ter a análise ergonômica preliminar, que o engenheiro, o técnico de segurança, o ergonomista vão dizer, não, realmente esse posto não precisa fazer análise ergonômica. A panificadora não precisa de análise ergonômica, o risco é baixo. Beleza. Aí o cara perde a mão lá na laminadora. Aí o engenheiro vai chamar o engenheiro, mas você não viu que tinha um risco de acidente, um risco ergonômico aqui? Ah, não tinha, pois é, você declarou. Então aí você é obrigado a fazer por ação, provavelmente trabalhista. Então, vai ser a mudança do texto, né? Então, PGR e GRO, eles andam juntos. Então, PGR, Programa de Gerenciamento, baseado nas normas, nas NRs,
Então, não é só a NR17, são todas as normas, no nosso caso, a NR17, e as diretrizes e portarias que vão alimentar essa NR. Acredito que vão ter alguns ajustes, talvez não com o novo texto da NR, mas assim como a gente tem, a Joelle provavelmente falar da nota técnica 17 de 2020, que fala sobre o teleatendimento e telemarketing, trabalho remoto. Então, ele é um texto suplementar ao que a gente já conhece da NR, e o GRO que fala sobre o ciclo PDCA, né, que é o gerenciamento das ações. Você está o tempo todo continuamente trabalhando com o controle de tudo aquilo que você faz dentro da empresa, linkado com todos os setores. Então, a gente brinca do grande guarda-chuva, né, na mudança do gerenciamento de risco ergonômico. E está lá a nossa NR17, que ela não fazia, ela estava fora do guarda-chuva, ela estava na chuva aqui. Hoje ela está dentro, ela está protegida pelo programa de gerenciamento de riscos, que eu acho mais legal. Porque quando a gente colocar uma ação, o Fernando, que é engenheiro e vai bater de frente com a gente lá na Copel, ele vai ter que nos escutar e falar, putz, eu não concordo, mas eu vou fazer, porque eu sei que isso vai me proteger. Isso vai proteger o colaborador e vai melhorar o meu processo. Ah, é trabalhoso? É, mas a gente consegue fazer. A gente, com um pouquinho de tempo, vai conseguir fazer. Então, a gente joga no plano de ação. Legal, então, 2 minutos. PDCA, né? Que é a ação, a planificação, o controle, na verdade, a planificação, a execução e a avaliação. Então, o ciclo PDCA é uma coisa tão antiga que a gente já conhece, né? Que vai estar na ponta da língua de todo mundo, inclusive dos gestores de todas as áreas, independente se é administrativo ou operacional, a gente vai precisar fazer esse link para fazer o gerenciamento, porque eu preciso mostrar para o meu gestor, para o meu diretor, a importância da gente ter todo esse estudo e manter ele o tempo todo alimentado, porque isso vai gerar lucro e não vai gerar gasto mais. A gente vai mudar a palavra gasto por investimento. E esse investimento vai lá na frente gerar lucro e todo mundo vai estar feliz. A gente vai diminuir provavelmente o número de acidentes, os afastamentos por doenças musculares realmente relacionadas ao trabalho, elas tendem a diminuir, os programas de qualidade de vida tendem a rodar melhor nas empresas com maior aceitação, porque vai estar todos os colaboradores da empresa vão estar dentro desse programa, eles não vão estar cada um num departamento e eles só se encontram quando tem a CIPAT, por exemplo. Né? Então, estuda da perfil, PGA, ordem de serviço, treinamento, plano de emergência, análise de acidente, isso tudo faz parte. E a análise ergonômica entra aqui no inventário de riscos ocupacionais. Né? Programa de já falei, né? Só linkando de novo. Estamos lá, os riscos, onde todos os riscos ambientais e está o risco ergonômico aqui. E só para gravar, que já sei que está terminando, porque o Fernando está olhando o tempo ali. Estou de olho. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele fala diretamente com a gestão. Gestor vai ter que conversar com o ergonomista, o gestor vai ter que conversar com o engenheiro de segurança do trabalho, o gestor vai ter que conversar com o técnico. E nós que fazemos a gestão de segurança do trabalho, nós vamos ter que escutar o colaborador. Nada melhor do que ele nos dar a maior parte das soluções ergonômicas vem da linha de produção ou vem do pessoal que está lá atendendo, por exemplo, lá na Celepar, o pessoal está atendendo o público interno e o público externo. Ele sabe qual a resposta para dar para o cliente. Então, ele vai ter que escutar, a gente vai ter que escutar esse pessoal e fazer o vice-versa. E a diretoria, de alguma forma, vai ter que escutar os gestores. Não vai poder bater, deixa isso para depois, porque o depois pode custar caro. Né? Sim. E o programa de gerenciamento de risco é a documentação gerada, tudo gravado. Hoje, provavelmente, não vai mais ter papel, então pode ser gravado em PDF e deixar na nuvem, disponível, claro, papel, por conta da pandemia, está se evitando, e assim, pelo que a gente vê da movimentação, isso vai ficar em online, né, nos programas dos sistemas, e isso vai criar um pouco de trabalho no começo, mas eu acho que vai ser bem bom para a segurança do trabalho, principalmente para a ergonomia. Eu fiquei no começo, fiquei assustada, confesso para vocês que eu fiquei assustada, mas depois eu falei, puxa, mas que legal isso, olha, a gente saiu do guarda-chuva do lado de fora e agora a gente faz parte do guarda-chuva. Que bom, né? É trabalhoso, Sim. mas ficou bem legal, né? E era isso que eu tinha para falar um pouquinho, só para iniciar, porque as meninas agora vão complementar, porque agora vem pancadaria. Né? Então, eu sou da Vida Amiga, Saúde e Treinamento Limitada, estamos à disposição. Ok, André, obrigado, então. Obrigada, Fernando. Então, vamos para a próxima apresentação.
Sou eu. Bom, pessoal, primeiramente já vou começar pedindo desculpas aqui que eu não consegui fazer a apresentação passada, deu aquele problema que a gente teve na reunião passada, Fernando, ela fica só travada aqui. Posso tentar mais uma vez agora, só vou testar aqui com você. Passou o slide ou não? Está no primeiro ainda? Está no primeiro. Tá no primeiro, né? Então eu vou deixar ele nesse Agora formato segundo. mesmo. Eu vou deixar nesse formato mesmo para a gente poder ir falando assim. Então, aí você vai clicando ali, ele vai aparecendo para nós. Isso, Tá eu vou deixar então a minimizada aqui. Então, meu nome é Joellen Ligeiro Gagliardi, sou fisioterapeuta desde 2006, especialista em ergonomia pela UFPR, mestre em design pela Unesp e consultora de ergonomia pela Fisergo desde 2015. Celepariana desde 2015, então, para quem não sabe, a empresa que eu trabalho chama-se Celepar, né? Até eu brinquei no começo da apresentação ali com os colegas que eu falo que é a Celepar, todo mundo acha que é a Sanepar, mas não é. A gente é a empresa de tecnologia do estado do Paraná, foi fundada em 1964, hoje a gente conta com mais de 1.000 funcionários solucionadores ali na parte de tecnologia da informação. Só para vocês entenderem um pouquinho mais do que é, né? A gente, pode ser que você já conheça, mas a gente faz parte da vida de vocês, a gente está presente no dia a dia. Se você é um cidadão paranaense, a gente está ali presente na parte a gente que criou o aplicativo Menor Preço, a gente também está na parte de suporte de tecnologia da informação do Corpo de Bombeiros, na parte de sistemas também do Banco de Sangue do Paraná, da Secretaria da Saúde, dos sistemas de SUS, na parte da educação, com a Secretaria da Educação, com Aula Paraná, na parte também da cultura, dando suporte para a Secretaria da Cultura. A gente tem um projeto chamado Tec Ajuda, que é o curso básico de tecnologia para idosos. A gente também faz parte de outros serviços, como no Departamento de Trânsito, impressões de multa, impressão de RG, né, carteira de identidade, CRLV, o sistema Bateu também foi criado pela Celepar. Então, toda a parte de inovação do estado do Paraná, né, com a tecnologia da inteligência artificial, que é o PIA, o programa vocês já devem ter ouvido falar, que junta todos os documentos, você pode fazer solicitação de documentos, e também no armazenamento de dados. Então, lá dentro da Celepar, a gente tem os solucionadores, desenvolvedores, mas a gente também tem a parte do... agora me fugiu o nome, mas toda a parte das informações do estado do Paraná. Isso, obrigada, Isis, do data center, dentro do nosso data center, a gente tem todas as informações lá. Muito obrigada. Bom, para vocês entenderem então um pouquinho da estrutura da Celepar, a gente tem os solucionadores espalhados por todo o estado do Paraná, né, em órgãos clientes, como Secretaria da Fazenda, Departamento de Trânsito, Secretaria da Segurança do Estado, a Secretaria de Saúde. A gente está em Curitiba com 56 clientes, a gente tem todos os nossos funcionários espalhados por ali, e mais 11 escritórios regionais nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Moarama. Na unidade de Paranaguá, a gente está dentro do porto da APA, ajudando na parte de importação e exportação de produtos. Bom, agora que você já conhece um pouquinho mais, né, da Celepar, a gente também quer apresentar como que é a nossa estrutura do SESMIT ali dentro. A gente faz parte de uma diretoria de gestão de pessoas. Dentro dessa diretoria, a gente tem duas gerências, a gerência de relações do trabalho, que é a qual a gente faz parte, e também tem a gerência de desenvolvimento humano e organizacional. Dentro dessa gerência de relações do trabalho, a gente tem a coordenação de desenvolvimento de relações do trabalho, e aí que fica a SUPSESMIT ali embaixo dessa coordenação, onde a gente tem uma técnica de segurança, que ela é a nossa supervisora, e a gente é composto por 3 equipes. A equipe de saúde, com uma médica do trabalho, mais 2 técnicos de enfermagem, e a equipe de fisioterapia, com 2 fisioterapeutas, 2 estagiárias de fisioterapia. Também temos a equipe de segurança, que é um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho e um estagiário de técnico de segurança. Também a gente não trabalha sozinho, né? A gente sempre trabalha em conjunto com os programas de qualidade de vida, com a fundação, né, que é a Fundação Celepar, que é a FUNCEL. Através deles, a gente consegue mais duas profissionais ali que são muito importantes para a nossa atuação, que é o assistente social e o educador físico, que está sempre presente nas nossas ações, como na ginástica laboral online, agora diante da pandemia. E também temos o psicólogo. Essa equipe é centralizada em Curitiba? Todos em Curitiba. A gente fica na sede principal, ali na Mateus Leme, né? Então, essa equipe toda tá ali.
A gente tinha um psicólogo dentro do SESMIT até o ano passado, a gente teve uma reestruturação do RH, e aí ele está dentro agora da gerência de desenvolvimento humano e organizacional, tá? Mas ele também está sempre ali no suporte para a parte de saúde mental, todo o suporte que a gente precisa nessa área, e ele nos auxilia porque ele fica dentro da nossa diretoria também, né? Então, isso é um conjunto de atividades, de tarefas que a gente faz. Também tem os outros setores do treinamento, que é a Isis, que está aqui, nossa colega que está aqui com a gente, que também faz parte dessa outra gerência, que está sempre com a gente, trabalhando para que tudo dê certo ali, né? Mas, assim, aí agora, né, o que a gente veio realmente propôs a falar, então eu quero trazer um estudo de caso, né, a gente não vai abordar muito a questão de normativas e, né, como a Andréia ali começou, né, que a gente, né, de NR17, é mais um estudo mesmo do que a gente conseguiu fazer ali dentro da Celepar, diante, né, dessa situação agora de pandemia. Bom, como vocês sabem, ali em março de 2020, né, a gente foi pego de surpresa com um decreto ali que pediu para fazer o isolamento social, né, primeiramente no primeiro dia ali foi só o pessoal de grupo de risco, mas 2 dias depois já estava um decreto de que todo mundo deveria trabalhar em casa, né, nós somos uma empresa do governo, então todo o decreto que vem da Casa Civil a gente tem que acatar. Até então, a parte de ergonomia no home office, no teletrabalho, era uma coisa que ainda estava caminhando muito lentamente, a gente ainda estava tentando resolver o que a gente ia fazer, não tinha nota técnica, não tinha nada disso, né? E vimos, então, diante de uma pandemia que todo mundo foi para casa, independente se a gente queria ou não, né? Até lá, quando a gente ainda estava ali no presencial, a gente tinha todo um ambiente, esse primeiro ambiente que eu estou mostrando ali para vocês, é um ambiente da Celepar. A gente tem mesa com regulagem de altura, apoio de pés, a cadeira com regulagem de altura do assento, regulagem do encosto, inclinação, regulação do assento, suporte de monitor, mousepad, apoio de teclado, ginástica laboral presencial, enfim, todo um ambiente controlado, e a gente se vê com todo mundo em casa, sem a gente nem saber como que essas pessoas estão, né? Então, foi uma preocupação que veio, mas até então, acho que como todo mundo achou, a gente também achou que ia ser por 1, 2 semanas, né? E, na verdade, não foi. Então, em abril ali, até me lembrei, pena que o Pedro não está aqui com a gente, da última apresentação da reunião, ele falando, a gente não tinha da onde a gente tirar uma ideia, porque a gente estava passando por um momento que não existia, né? Então, naquele momento ali, a gente definiu que a gente ia passar primeiramente uma cartilha com cuidados ergonômicos para o pessoal no teletrabalho, onde ele tinha todas as regulagens, como que eles poderiam se comportar em casa, o melhor local para eles escolherem, para eles poderem trabalhar, local iluminado, uma boa mesa, uma boa cadeira, né, a melhor cadeira que você tenha pelo menos disponível em casa. Então, vinha essas orientações diante da cartilha. A gente também começou a criar, como a gente não estava mais com a ginástica laboral presencial, a gente começou a criar vídeos com dicas ergonômicas de exercícios específicos e abrimos um canal da ergonomia da Celepar no YouTube, né? E através das intranets e os grupos ali do agentes de comunicação que a gente tem, mais e-mails, a gente divulgava esses vídeos. Os vídeos, eu trouxe até um exemplo aqui embaixo para vocês, que é uma página nossa da internet com esses vídeos, que a gente falava assim, tá com dor nas costas, ou desconforto, serve alguns vídeos da nossa fisioterapia para vocês. Preciso subir o monitor, aprenda como fazer um suporte de monitor em casa. Enfim, eram videozinhos curtos, de 2 a 3 minutos, que a gente passava semanalmente para dar algumas dicas e tentar melhorar pelo menos um pouco da vida das pessoas que estavam trabalhando em casa. Muito legal, hein? Quando a pandemia, a gente, né? E a pandemia não acabou, né, Fernando? E daí a gente foi tentando fazer mais algumas coisas. Bom, e aí a gente começou a receber muita reclamação, né? Lógico que assim, não era muita, mas quando a gente já começa a ver que um ou outro está começando a falar, tô com dor nas costas, a cadeira que eu uso em casa é a cadeira da minha sala de jantar, não tá legal. Tô sentindo uma dor no ombro, né, Fernando? A gente até conversou antes ali. Então, o que a gente fez? Então, a gente achou melhor emprestar todos os acessórios ergonômicos que a gente tinha disponível dentro da Celepar para as pessoas levarem para casa. Então, a gente abriu dentro do sistema mesmo que a gente tem, do Expresso, uma solicitação de serviço, a pessoa requeria lá o que ela ia ticando. Eu quero meu apoio de pé, meu mousepad, meu suporte de monitor e minha cadeira. Né, ela clicava ali, essa informação vinha diretamente para nós, para os fisioterapeutas, a gente fazia avaliação, anexava a cartilha já com dicas de regulagem e tudo mais, para essa pessoa não ficar sem norte quando ela levar esses acessórios para casa.
e a gente se colocava à disposição. Se caso eles precisassem, poderiam abrir uma solicitação que a gente chama lá de OS, né, uma ordem de serviço para avaliação ergonômica, para orientações posturais, né? Aí a gente percebeu também que os vídeos acabou baixando um pouco a visualização. Bom, a gente entende, pandemia, muita gente tendo muita informação ao mesmo tempo. Não vai ficar acessando um videozinho ali né, com dicas e orientações. Então a gente optou por ter uma coisa um pouquinho mais próxima do colaborador. E aí a gente colocou a ginástica laboral online 2 vezes por semana, com a orientação do professor, do educador físico. Tentar movimentar mesmo, né? Seria, no caso, a ginástica laboral que a gente fala da cinesioterapia laboral, né? A gente falava, olha, o pessoal está reclamando de dor na coluna, então, professor, vamos trabalhar movimentos e alongamentos para a coluna essa semana. Então, a gente sempre em conjunto com esse educador físico, que ele é da fundação da Celepar, né? Então, para ele fazer essas aulas. A gente achou que teve um resultado muito mais legal, porque as pessoas viam no ao vivo, o professor chamava elas pelos nomes, elas se interagiam pelo chat ali do YouTube, então teve uma interação muito mais bacana do que com os vídeos que a gente criou lá no comecinho da pandemia. Hoje a gente já mudou um pouco esse formato, mas depois eu falo um pouquinho melhor para vocês. Mas até hoje, daí deu super certo a ginástica laboral. A gente tudo já online. Tudo online. A gente já completou 1 ano de ginástica laboral online. Então, toda semana, 2 vezes por semana, às 9 horas da manhã, o professor entra com a ginástica online e aquele link que foi feito daquele dia fica gravado. Então, a pessoa do contraturno, a pessoa que quer assistir num outro horário, ela pode acessar e assistir a ginástica laboral. E naquele momento podia assistir quantos fossem? Sim, quantos fossem. Via o YouTube, né? Então, é bem tranquilo assim. Por YouTube, legal. Por esse canal que a gente tinha de ergonomia, depois a gente só por um ajuste de Extreme Lab lá, a gente acabou passando para o YouTube da própria Celepar mesmo, né? Então, o Celepar Comunica transmite o educador físico. Hoje a gente também transmite a live via Instagram, né? O Instagram da Funcel. Então, a gente também, às vezes cai um pouco a conexão, o YouTube não tá legal, então a gente tem 2 meios de transmissão. Fora isso, a gente continua acompanhando os atestados ortopédicos, né, por sídio osteomuscular. Antes a gente abordava o colaborador e via o que ele estava precisando, ia lá fazer a regulagem do posto de trabalho dele lá na Celepar. Hoje a gente manda um e-mail e se oferece no que a gente puder ajudar. Olha, tá com dúvida? A gente pode te ligar de vídeo. A gente tem uma ferramenta chamada WebConf, que é como se fosse o Teams aqui, que é da nossa empresa. A gente conecta lá pelo nosso Expresso, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo com o colega. Houve alguma situação que vocês tiveram que fazer essa verificação pessoalmente, fisicamente? Na casa da pessoa, não. A gente não teve, até porque assim, a gente tem o cuidado também da invasão na pessoa, né? A gente pede, a gente se coloca à disposição. E vou te falar, Fernando, que algumas delas falam assim, não, tá tudo bem, obrigado. Mas a gente, né, depois tem gente que não gosta nem de fazer chamada de vídeo para não abrir a casa dela e tudo mais, né? Mas assim, não tivemos nenhuma solicitação de ir até a casa do colaborador, não, para fazer a avaliação. Tudo online. Então, assim, o resultado disso, né, dessa questão dos empréstimos de acessório, até o momento a gente teve 566 solicitações, dessas 146 foram de cadeiras, 32 de mouse, 33 de apoio de teclado, 35 de suporte de monitor e 58 de apoio de pés. Então, tudo isso está na casa do colaborador, ele está lá com ele está utilizando para ele poder fazer o home office dele, tá? Atualmente, a gente ainda continua com a maior parte do nosso corpo funcional em teletrabalho, né? Então, 85% ainda do corpo funcional da Celepar está em casa trabalhando, apenas 15% presencial. Desses 15% são atividades essencialmente presenciais, mesmo que é a impressão do documento do CRLV, da identidade, a conferência, daí tem que se fazer a separação, fazer a entrega via SEDEX. Então, essa parte realmente não parou durante a pandemia. Para eles, a gente continua presente, né? A gente tem ginástica laboral presencialmente para eles 2 vezes na semana, com todos os cuidados de distanciamento de Covid, uso de máscara, álcool, todos os protocolos. Mas a nossa preocupação ainda é que nosso maior corpo funcional está em casa. Então, diante disso, né, a gente ficou na expectativa de que isso ia acabar um momento, enfim, não acabou, já estamos aí há mais de 1 ano, então agora em 2021 a gente começou um projeto piloto com o setor de teleatendimento,
né? Para quem conhece da ergonomia, é um setor mais crítico, a gente tem até um anexo próprio para eles dentro da NR17, então com eles que a gente começou esse projeto fazendo uma análise ergonômica em casa dessas pessoas, né? Como funcionou isso? A análise ergonômica foi feita online, com as fisioterapeutas, num formato de entrevista por chamada de vídeo, através dessa ferramenta que eu comentei para você, que chama WebConf. Né, para padronizar, como somos em duas, né, eu e minha colega, para a gente não se perder nas perguntas, e ali na conversa, que são colegas de trabalho nossos, chegar, e aí, como é que tá a família e tudo mais. Então, para nortear a nossa entrevista, nós criamos um questionário com 31 questões, para a gente poder ter um padrão e depois um método de comparação e a gente ter resultados mais fiéis lá na frente. Então, a gente fez as 31 questões para eles. Dentro dessas questões, a gente tinha questões de sim e não, tinha questões de escala, ele tinha que dar uma escala de 1 a 10 ali, para ele dar uma nota para aquela pergunta, ou perguntas abertas que poderiam nos nortear para uma avaliação que a gente, né, para quem é da ergonomia, que seria a macroergonomia, né? Aquele ponto que eu pergunto assim, Fernando, o que está te incomodando? Vai ser o que realmente está te incomodando, vai ser o que você vai me falar, eu não estou te induzindo a resposta daquilo, né? Sim. Então, a gente fez essas perguntas no final de macroergonomia para a gente poder entender o que estava se passando com as pessoas, tanto na parte mental, ansiedade, estresse e tudo mais. Bom, a gente também pediu uma solicitação de foto desse ambiente de trabalho dele em casa, de preferência com ele de perfil, que a gente pudesse ver dos pés à cabeça e a interação dele com o posto de trabalho dele, para a gente poder fazer as orientações ergonômicas, né? Essas orientações foram dadas via entrevista e também formalizamos em cima daquela foto com orientações do tipo, até com setinhas mesmo, olha, seu monitor está abaixo do nível dos seus olhos, sobe um pouquinho, olha, a gente identificou que essa cadeira não é mais adequada para você, solicita lá o empréstimo da sua cadeira na Celepar através da UES, tal, e anexamos tudo isso no prontuário do colaborador. Foi uma experiência sensacional, Fernando, muito legal. Muito legal. A gente conversou com 60 pessoas, e a gente conseguiu ter um norte de como que essas pessoas estão em casa, entender um pouco melhor, né, de como que estão os nossos funcionários lá em casa. Com alguns resultados aqui, obviamente são 31 questões, não consegui trazer todas para vocês. Eu estava com uma apresentação assim, toda com animação, mas como eu tive que minimizar aqui, não deu certo. Mas então, assim, né, para vocês terem uma ideia, dessas perguntas de sim, não, a gente perguntou assim, o espaço físico, né, o espaço que você tem na sua casa é dedicado para você, né, só você que usa, ou você vai dividir seu espaço com o seu esposo que está fazendo home office, com o seu filho que está tendo aula em casa, tal. Então, das respostas, 86% disseram que sim e 14% disseram que não. E aí já dá um norte também para a gente saber se a gente consegue orientar melhor aquela pessoa, né, se ela vai deixar aquele posto já super reguladinho, ou se vai vir alguém amanhã ali, vai bagunçar tudo, e a gente vai ter que ter uma atenção maior para aquilo, né? Dessas pessoas também a gente perguntou quantas emprestou acessórios ergonômicos, né? Os acessórios que a gente comentou ali, 72% pediram empréstimo de acessórios e 28% não. A gente tentou entender também nesse grupo dos 28% se não pediram porque não sabiam, né, da possibilidade do empréstimo, apesar de todos os meios de comunicação, a gente sabe que sempre tem um ou outro que acaba não pegando ali no momento da comunicação que tem essa possibilidade, ou se era porque eles já tinham esse posto de trabalho home office em casa, né? Sim. Então, para os que não tinham, a gente fez as orientações, porque já tinham, a gente simplesmente parabenizou e falou que está muito legal, que está super ajustado, que está tudo certo. Também algumas perguntas com relação a essa questão das notas que eu falei, então a gente categorizou que de 1 a 5 a gente consideraria como baixo, então como um ponto de atenção para a gente olhar, de 6 a 7 seria médio e de 8 a 10 seria ótimo, né? Então uma dessas perguntas foi, como você considera a sua condição do assento de trabalho? Poderia ser ele da Celepar ou não? Então, a média foi 8 para essa pergunta. Como você considera a temperatura do seu ambiente de trabalho? Né, a média também foi 8. Como é a comunicação com o seu gestor imediato? Média 9. A gente não teve nenhum com média baixa, tá? Óbvio, a gente teve algumas pessoas que se destacaram nesse nível, e aí essas vão ser tratadas individualmente. A gente, pós essa pesquisa toda, a gente já identificou que muita gente relatou dor em ombros e costas, apesar do empréstimo de acessórios,
acessórios, apesar de todos os cuidados. Então, e a gente percebeu que a participação na ginástica laboral para esse grupo não estava muito legal. Então, a gente criou uma ginástica laboral específica para o teleatendimento. Hoje, a gente manda para eles uma ginástica focada em ombros e coluna lombar, né? Num grupo fechado desse setor, a gente envia via e-mail. Esse link fica no nosso canal da ergonomia também da Celepar, e eles têm a possibilidade de fazer e também de entrar em contato com a gente com relação a qualquer dúvida que eles tenham com relação ao exercício. Né? Esses outros pontuais que a gente pegou de macroergonomia e tudo mais, a gente já fez uma reunião com a equipe da outra gerência, que é a gerente de desenvolvimento humano e organizacional, e agora a gente está para conversar com os gestores dessa equipe que a gente avaliou, para passar para eles tudo que foi identificado, para eles poderem trabalhar na equipe deles. Nossa, eu acho que eu fui até rápido demais, né, Fernando? Nossa, imagina, foi super legal. E é isso, na verdade, Não, assim, um pouquinho do nosso trabalho. Bem prático, vocês focaram bem na solução de pesquisar, de verificar, instigar a pessoa a se manifestar. Eu achei muito interessante aí a metodologia que vocês optaram aí. Essa foi a ideia, né, Fernando? E a gente sempre teve essa dúvida, né? Agora que os nossos colaboradores estão em casa, a gente acabava sendo um pouco daquela assim, não, tá tudo controlado, tá tudo certinho, mas e daí? Agora tá todo mundo em casa, será que ele tá trabalhando no sofá, na cama? Como é que tá isso? Sim. Tá numa mesa adequada? Tem que ir na Viva? Não tem que ir na Viva? Né? Então, isso foi uma preocupação e a gente tentou entender um pouquinho melhor, né? Esse foi um projeto piloto que deu super certo, provavelmente a gente vai expandir até pelo menos, né, o fim de pandemia, a gente verificar se isso vai ser um método de trabalho da Celepar, se é o home office ou não, isso está em estudo, né, não é nada definido, mas essa foi a ideia, sim, e já surtiu vários efeitos positivos. Muito legal, nossa, adorei aí o trabalho aí bem apresentado, bem bonito o trabalho, assim, inclusive no visual, e também na prática lá mesmo, a proposta que vocês fizeram, né? Achei bem interessante aí, não vi nada igual por enquanto. Ah, que legal. Obrigada. Não vi nada igual. O bacana talvez seja também falar, Joelle, um pouquinho do programa Qualidade de Vida, né? Que complementa em relação à saúde mental, né? Isso. Que foi bem bacana. Isso. Como eu disse ali, então, a gente, né, faz tudo norteado, né, isso tem sempre um link, então, por exemplo, assim, o que a gente identificou ali, que a gente vê que pode ser uma ação por qualidade de vida, isso já é passado para o grupo do qualidade de vida, eles já vão atrás de alguma ação para ser feita para aquele intuito. Eu acabei, né, nem falando, né, Isis, por conta disso, assim, que a gente focou muito na parte da ergonomia aqui, sim, mas esse trabalho em conjunto é muito legal, né, então, assim, hoje a gente tem um grupo, um programa qualidade de vida, que já vem aí há muitos anos, né, sendo perpetuado. Desde 2019 a gente está com eles com trilhas, então tem a trilha da saúde, a trilha de bem com a família, enfim, vários episódios. A gente tinha todo um programa para o ano de 2020 já preparado, e daí veio a pandemia, a gente recalculou rota e fomos tudo para o online mesmo. Então, no ano passado, a gente teve aulão de ginástica laboral, tudo via Zoom, vamos lá, vamos participar, chamando. A gente teve palestras, a saúde mental foi muito bem abordada o ano passado, né, porque a gente entendia que as pessoas estavam com aquela crise de ansiedade, né, todo mundo em casa, sem nenhum norte. Então, a gente trabalhou isso, a gente também teve todos os cuidados com o Covid para passar para as pessoas terem em casa, higienização de alimentos. E precisa atenção, né? Porque, na verdade, assim, hoje, agora se criou, antes tinha aquela indefinição, não se sabia quando ia voltar, né? Agora, a gente vive uma expectativa diária de que logo vai voltar, mas não acontece. Eu sei exatamente isso, porque dentro do governo do Estado, a cada 90 dias, o pessoal diz assim, não, daqui a 90 dias vão voltar. Aí passa os 90 dias, vê que não volta, aí prorroga esse prazo de novo. Então, essa ansiedade, ela está durando muito, realmente, a parte aí de saúde mental tem que ser observada, tem que ser cuidado. Sim. Agora, eu achei muito interessante esse teu trabalho aí, e queria dizer o seguinte, eu acho que essa parte que vocês tomaram à frente e buscar as pessoas para trazer as sensações, manifestar as dificuldades, é que eu achei legal. Vocês não foram reativos, né? Vocês foram proativos.
E outra coisa que eu queria perguntar é se vocês observaram em termos de absenteísmo ou número de ocorrência de atestados, se isso também caiu. Dessa parte do absenteísmo, fica com um outro setor ali, eu confesso que eu não tenho os dados para passar aqui para você agora, mas pode ser uma coisa que depois eu possa interagir contigo ali, Fernando, para a gente ver bem certinho, mas assim, é que a gente também não vai ter muito norte, porque a gente também teve os atestados por Covid, né? Apesar das pessoas estarem em casa, apesar das pessoas estarem em casa, elas também acabam, né, indo nos mercados e tudo mais. Então, hoje, o nosso maior índice de pessoas com Covid são pessoas que estão no teletrabalho e não as pessoas que estão no presencial, né? E aí a gente fica, nossa, né? Que inverso, né? Mas acontece, porque ela tem a vida social, né? E tudo mais, apesar dela estar trabalhando em casa por uma medida, né, de controle nosso da Celepar, mas ela tem a vida social dela, tem que ir nos mercados, ela tem que fazer, né? Então, hoje, o índice que a gente tem de pessoal com Covid é o pessoal que está em teletrabalho, né? No presencial, a gente tem todo o controle, porque daí, se uma pessoa positiva, a gente tem que testar as outras, fazer isolamento social e tudo mais, né? Mas ali a gente tem tido poucos casos de pessoa com contágio de Covid, né? Ok. Eu ia dizer mais uma coisa, mas agora eu acho que eu acabei me esquecendo. Muito mas bom, ali... mas a gente volta aqui, vamos ouvir um pouco a Camila, aí a gente volta aí para bater papo e continuar essa conversa, está muito legal. Que bom. Legal, vou colocar minha apresentação aqui. Você pode minimizar essa janelinha, eu acho que é do Teams aí que você tem? Tem um quadradinho aí à direita. Isso, minimiza essa telinha do Teams aí. Isso. Saiu da apresentação. Isso, só um minutinho. Tá. Tá dando para ver, pessoal? Sim. Então tá bom. Então eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente faz ali na Cefit, né? A Cefit é uma empresa então de gestão laboral integrada, onde a gente desenvolve vários serviços de fisioterapia do trabalho, ginástica laboral, ergonomia, tudo dentro das empresas, né? Eu me chamo Camila, sou fisioterapeuta do trabalho e neste momento eu sou gerente da operação ali da Cefit, tá? E o tema que eu vou tratar um pouquinho, complementando aí a sequência das apresentações das minhas colegas, é falar um pouquinho sobre a gestão de ergonomia, né? Para a gente entender da gestão, é importante que a gente entenda um pouquinho de ergonomia, né? Esse é um conceito muito bacana da Bergo, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. Eu gosto dele porque a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, o que fica muito claro? Que eu tenho que olhar, sim, para a questão biomecânica, física, mas eu preciso olhar muito também para a questão psicológica, para a questão cognitiva, para o ambiente. Então, a partir desse conceito, eu entendo que eu pensar em ergonomia é eu pensar no todo. Eu pensar no indivíduo de uma forma completa, tá? Os objetivos da ergonomia que foram trazidos também, mas que vale a pena a gente ressaltar, né? É conforto, segurança, eficiência, a melhoria das condições de trabalho e a prevenção. Então, quando a gente pensa em ergonomia, eu não posso pensar numa melhoria que ela atenda só o conforto ou que ela atenda só a segurança. Eu preciso pensar em algo que trabalhe em conjunto. Então, eu tenho que pensar numa cadeira, por exemplo, que ela seja confortável, mas que ela seja adequada para aquela atividade de trabalho e que ela permita mobilidade, porque aí vai permitir também para esse indivíduo efetividade, né? Então, esses aspectos são os que a gente sempre precisa olhar. Pensa em ergonomia, preciso pensar em todos esses aspectos aqui. E o principal é prevenção. Vamos agir antes, né? Vamos agir sempre para que a gente não tenha que tratar depois, né? Bom, para a gente entender, claro, tem os colegas de ergonomia aí, mas também tem gente que não é específica da área. Para a gente entender que a ergonomia, ela está no nosso dia a dia, em vários aspectos. A gente só, às vezes, não percebe ou não sabe, ou não tem esse conhecimento. Mas em casa, quando eu decido fazer uma
pia numa altura adequada, um pouco mais alta, para que eu consiga lavar a louça, por exemplo, de uma forma mais adequada e a minha coluna não incomode. Isso é ergonomia, né? Quando eu vou fazer as faxinas, as minhas limpezas, as minhas mudanças, eu preciso me movimentar de forma adequada, senão eu vou ter um desconforto. Isso é ergonomia. Quando eu penso no lazer, eu vou correr no parque, eu vou fazer uma atividade física, eu preciso fazer com uma roupa adequada, com um sapato adequado. Puxa, isso é ergonomia, né? No transporte, hoje é muito comum, os carros hoje já vêm com muita regulagem, regula o volante, os bancos, né, alturas, distâncias, justamente por isso, pela ergonomia, né? Seguindo um pouquinho, se eu pensar na escola, é super importante eu ter cadeiras adequadas, né? Eu ter mochilas adequadas para as atividades, né? Saber que peso que é possível carregar. A criança tem 5 anos, ela deve usar uma mochila nas costas ou ela deve usar uma mochila de rodinha? Isso é ergonomia, né? Se eu pensar num evento, eu tenho um local onde eu vou fazer um evento. Que tipo é esse meu evento? Esse evento é uma palestra? É importante que as pessoas estejam sentadas de forma confortável. Eu preciso ter uma poltrona adequada para isso. Então, isso é ergonomia. E aí, o principal, que é o que a gente está tratando hoje, é no trabalho, né? Eu olhar para o trabalho e pensar em todos esses aspectos e pensar de que forma que eu posso melhorar essa condição, né? Uma coisa super atual, né? A questão da utilização do telefone. A gente faz tudo no telefone hoje. A gente paga, a gente liga, a gente acessa a internet. E aí, uma coisa que tem crescido muito as pessoas precisam entender que eu preciso ter uma postura adequada para fazer isso. Então, eu não posso estar com o pescoço numa posição incorreta. E não é só o pescoço, é importante que eu também use o braço de forma adequada. Então, meu pescoço não deve baixar, eu não devo flexioná-lo, eu devo levantar o braço. Que posição que eu fico fazendo isso? Qual o tempo que eu fico fazendo isso? Né? Então, isso é ergonomia, é orientar as pessoas na empresa, em casa, enfim, em todos os ambientes, para que elas usem isso de forma correta, né? Bom, aqui na Cefit, a gente costuma dizer que quando a gente pensa em ergonomia, a gente pensa em responsabilidade compartilhada. O que a gente quer dizer com isso? Que não cabe só ao empregador fazer ações de ergonomia ou cuidar da sua saúde. É tua responsabilidade também. Então, a gente costuma dizer que é 50% nossa, 50% do trabalhador. Por quê? Ele tem que entender, a partir do momento que ele participa, por exemplo, do processo de contratação, da integração, que nessa empresa nós temos ergonomia, que nós temos atenção à saúde dele, que nós nos importamos com a cadeira que ele usa, nós nos importamos se a saúde dele está boa, se está bem, e a gente precisa pontuar para ele isso desde o começo, para que a gente crie uma cultura disso. Ergonomia não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, ele é aquele trabalho feito, né? Que a gente costuma dizer, o trabalho formiguinha. Eu vou conscientizando, eu vou informando, né? Isso é importante. Eu acho que a responsabilidade também aqui é importante ressaltar que nós, né, que somos agentes aí de informação, que estamos nas empresas, que queremos fazer a diferença na saúde das pessoas, independente da área que eu trabalho especificamente, é importante eu entender que eu não tenho que esperar a legislação dizer o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer, porque eu estou falando de pessoas, eu estou falando de saúde. Eu não tenho que esperar a modinha do E-Social, a modinha agora da, sei lá, do PGR, enfim. Eu não preciso esperar um documento. Eu preciso entender, eu trabalho com pessoas, as pessoas passam, a maior parte do tempo dela, do dia dela, elas passam no trabalho. E isso tem que ser de forma leve, tem que ser de forma adequada e tem que ser com os devidos cuidados. Então, dividir essa responsabilidade é super importante. Eu acho que a Andréa citou bem ali, que é a questão da continuidade, né? Isso. Às vezes o pessoal, o trabalhador, às vezes porque o sistema de gestão da empresa, ele adota uma programação anual para fazer essas verificações, às vezes na cabeça do trabalhador, ele tem lá que ele vai ser analisado, a questão ergonômica dele vai ser analisado 1 ou 2 vezes por ano, mas não é isso, né? Ela acontece nesse momento, mas a ergonomia é o tempo inteiro, né? Isso mesmo, é contínuo, né? Sim. Bom, a gente tem alguns indicadores, eu vou apresentar rapidamente alguns aqui. É claro que você pode olhar lá para a sua empresa e ver, toda empresa tem algum tipo de indicador, e a minha tarefa aqui é te ajudar a identificar alguns que você pode utilizar. Utilize sempre esses indicadores, porque com esses dados você sabe
que direção vai tomar, que ação você vai fazer, para não sair atirando para todo lado e ser bem específico e focado, né? Então, eu trouxe um que eu gosto muito, a gente gosta lá na Cefit, do Quality. Ele é um questionário que a gente pode avaliar como é que está a condição física do trabalhador, do ponto de vista dele. É um momento onde a gente escuta esse trabalhador através desse preenchimento. Aqui, eu estou falando do Quality, mas eu podia utilizar, por exemplo, uma planilha de absenteísmo, um levantamento dos atestados, tudo isso é interessante nessa etapa. E eu podia também ter aquela planilha onde separa os CIDs para saber, bom, na minha empresa aqui, no setor X, no setor de produção, o que mais incomoda aqui é a coluna lombar. E aí eu tenho uma tratativa para isso. Então, os indicadores vão nos ajudar a entender, dentro dos indicadores que eu tenho, o que cada um está trazendo para mim. E olhando para eles, bom, desses 4 que eu tenho, o mais importante é esse, e eu vou tratar. Então, o indicador nos ajuda também a priorizar, né? Outra coisa que também eu gosto de trabalhar é, toda vez que tem uma queixa de um trabalhador, a queixa é importante. Eu recebo essa queixa e eu vou investigar. Não importa nesse momento, eu acho que ele não é bem assim, eu acho que pode ser que ele esteja errado, não importa. Eu recebo essa queixa e eu vou avaliar. Aí eu vou usar várias, né, tem à disposição aí várias ferramentas, eu vou avaliar essa queixa e depois vou trazer um retorno. Olha, não procede ou procede. Porque se eu trato a queixa no início, eu evito, por exemplo, um afastamento, eu evito uma reclamatória trabalhista, então trabalhar neste momento é importante. O segundo indicador que eu quero trazer é a análise ergonômica do trabalho, né? Já foi dito aí, muito bem dito pela Andréia, é super importante, é um documento obrigatório, tem que fazer. Não importa se na minha empresa eu tenho 1 funcionário, 2 funcionários, né? Eu tenho que fazer. Não existe risco zero em ergonomia. Então, tá aí mais uma justificativa. Faça esse mapeamento. Dentro de um mapeamento, você vai saber, por exemplo, bom, eu avaliei aqui 97 postos, por exemplo. Eu tenho uma matriz que vai de 1 a 5, né? O 5 é o pior. Eu sei que nessa condição dessa empresa, eu tenho alguns postos aqui no risco 1, 67, eu tenho 26 postos dentro do risco 2 e eu tenho 1 posto dentro do risco 3. E o risco 3, ele é um risco médio, né? Então, por onde que eu vou começar a atuar na minha empresa? Por esse posto. Por esse único posto, risco 3. Por quê? Ele é a minha situação mais séria, tá? Então, esse é um indicador importante. Não basta só levantar os riscos ergonômicos dos postos e não entender o que está acontecendo. Bom, levantei. Sei que o meu posto aqui, risco 5, eu tenho um único posto, né? O que mais impactou nele são os aspectos biomecânicos, por exemplo. Então, eu sei, ali nesse posto, o que eu preciso focar a minha atenção é com o mobiliário, com as alturas e as distâncias, com o manuseio de carga. Perceba que eu vou unindo agora dados para que eu possa tomar uma ação bem assertiva. Ergonomia eu não saio fazendo de qualquer forma. Eu vou pegando esses indicadores, vou trabalhando neles, vou refinando eles, e aí quando eu for tomar a ação, eu já sei exatamente, né, qual ação eu vou tomar, e eu já consigo prever também quais vão ser os resultados, tá? Eu quero trazer também a questão psicossocial, é super importante, entra muito com o que a Joellen falou também, né? Dessa avaliação, como é que tá a parte social, como é que tá a parte funcional, né? Foi todo mundo para casa agora, e aí, como é que tá essa adaptação? Quando ele ia para o trabalho, ele via as pessoas, ele interagia, ele saía, né, de casa até o trabalho, ele já tinha contato com outras pessoas. Ele não está mais fazendo isso, porque agora ele está em home office. Então, me interessa saber como é que está essa questão psicossocial dele, porque dependendo da situação, né? Ponto 1, eu vou fazer palestras, eu vou enviar informativos. Ponto 2, em algumas situações eu vou envolver o psicólogo aqui, porque talvez seja necessário, né? Então, esse também é um indicador importante. Então, esses 3 indicadores são alguns que nós utilizamos. Olha lá na sua empresa, vê o que tem disponível, porque eu acredito que tem muita coisa lá. Um indicador bacana, ASO. Quando a gente vai fazer o exame periódico, eu vou lá, passo no médico, ele faz as medições, eu converso com o médico, ali tem indicador, né? Então também é uma outra coisa, puxa, não tem nenhum desses indicadores na empresa, mas eu faço o ASO da minha equipe lá. Também é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? Pensando nas melhorias também, tá? Bom,
Pensando em indicadores, pensando em ergonomia, tá, qual é a estratégia? O que eu faço agora, né, para ter efetivamente a gestão de ergonomia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, a gestão de ergonomia, ela tem que ser um processo, tá? Não, sempre conduzir ela de forma de processo, porque processo traz para a empresa, traz para os trabalhadores que a gente pode melhorar isso, né? Então, a gente sempre gosta de trazer dessa forma. Eu aqui descrevi algumas coisas que a gente acha importante, como se fosse uma jornada aí da gestão de ergonomia. Eu só trouxe os grandes grupos, mas aí minhas colegas também sabem que dentro desses grandes grupos a gente pode, nossa, ramificar, dividir muito aqui. Queixas e atestados, análise ergonômica, uma avaliação cinesiológica, e eu posso fazer uma avaliação admissional, junto lá no ASO, na entrada desse trabalhador, ou eu posso usar a avaliação só para verificar se a queixa que ele tem, a atividade que ele faz, fazendo a avaliação, se existe nexo ocupacional ou não, né? E depois disso eu tenho que pensar nas ações. Beleza, entendi, temos um problema na produção. As pessoas estão manuseando carga e isso está gerando desconforto na coluna. Esse é o nosso problema, né? A gente tem que pensar nas ações. Eu tenho opções. Eu posso eliminar, eu posso controlar e eu posso compensar. Então, de novo, reforçando, às vezes eu não consigo resolver, isso não é instantâneo, né? Ergonomia não é instantânea, a gente vai fazendo ela em etapas, porque a gente vai fazendo e vai avaliando. Então, se eu não consigo hoje eliminar esse problema, eu consigo fazer algo para controlar um pouco, ou fazer algo para compensar, tá? E aí eu tenho que pensar na evidência e tenho que pensar nos resultados. E eu fico sempre reavaliando isso, tá? Eu vou reavaliando todos esses processos, porque, beleza, tinha um problema, fiz uma ação, essa ação foi positiva, resolveu o problema, diminuiu o meu risco ergonômico, diminuiu o absenteísmo, diminuiu as minhas queixas, aumentou minha produtividade, então é sempre essa avaliação que eu tenho que fazer. Nesse né? momento que você entra naquele ciclo do PDCA, que a Andréa mencionou, né? Onde você planeja, onde você faz, onde você checa e depois você corrige, né? E assim você vai nesse ciclo contínuo fazendo a melhoria, né? Isso mesmo, tá? Aqui eu estou falando de uma jornada longa, mas às vezes na minha empresa eu não tenho todas essas oportunidades ou todos esses indicadores. Então, por que eu coloquei aqui, ó? Qual que é a demanda? Tem que entender para o tamanho da sua empresa, o que é importante fazer. Qual é o teu problema, né? Dependendo do teu problema, é a solução que a gente vai, ou é as ações que a gente vai pensar para solucionar o problema. Então, isso é super importante, tá? Bom, algumas dicas então, né, nossa vivência aí de tempos trabalhando com gestão de ergonomia, o que a gente entende que é importante, o que a gestão de ergonomia tem que ter de estrutura, tá? Ter um mapeamento, ter os indicadores, entender qual é a demanda, o que você quer tratar, qual que é o teu problema, né? O segundo ponto, envolver toda a empresa. Começa lá de cima, da gestão principal, até a pessoa que atende o telefone, até a pessoa que faz a limpeza. Toda a empresa envolvida, porque aí ela está entendendo, puxa, temos um processo novo. Aí o compras nunca mais vai comprar uma cadeira sem passar pela ergonomia, pela avaliação de alguém, né? Não vai fazer trocas, fazer mudança de mobiliário ou comprar uma máquina que às vezes não permite nenhum ajuste. Então esse envolvimento é produtivo nesse sentido, tá? Sim. Treinamentos, né? Treinar a equipe. Na integração, veja, estou no terceiro passo ainda. Puxa, será que eu faço treinamento aqui? Sim, já faz. Você começa com as noções básicas. Tem coisa que eu já posso fazer nesse momento. Ainda não vai ser tão elaborado como eu queria, mas eu já começo a dar noções para ele. Como é que senta corretamente, como é que você dorme corretamente. Tudo isso influencia. Como é que você utiliza uma bolsa de forma correta. E aí eu começo a agregar informação para ele, né? Quando for começar a fazer uma gestão, depois de você entender qual é a demanda, entender qual o setor que você vai trabalhar, prioriza um setor de cada vez. Não começa mexendo na empresa inteira, porque as colegas aí sabem, começa a fazer uma mudança, de repente quer mudar tudo, isso dá um problema, né? Então, vou escolher o setor da produção, que lá a gente está com um problema muito grande na coluna lombar, isso está aumentando os nossos atestados, a gente vai, agora as pessoas não manuseiam mais carga de forma manual, a gente vai ter um dispositivo que vai ajudá-las a fazerem isso, e a gente levantou um pouco a altura, porque elas não fazem tanta flexão de coluna.
E aí a gente vai medir, né? Existem estudos que dizem que quando a gente faz uma alteração, isso seja num processo de trabalho ou até mesmo na nossa vida, se a gente conseguir manter essa mudança por 3 meses, o nosso corpo entende essa mudança, isso começa a fazer parte e aí a coisa flui muito melhor, tá? Quinto ponto, definir investimento. Puxa, mas eu não tenho dinheiro esse ano para investir em ergonomia. Ok, começa com baixo custo, começa utilizando a tua equipe interna de treinamento, começa utilizando a tua equipe interna de manutenção, que já pode ir lá no posto e fazer alguma alteração. Talvez essa cadeira não dá certo para mim, mas pro outro funcionário vai dar, faz o rodízio da cadeira. Então, começa, né, com baixo custo, médio, e vão ter ações que vão necessitar de um investimento maior. E aí, você vai programando isso para os próximos anos, né? É importante entender que toda demanda, demanda, problema, né, como queira chamar, ela vai gerar uma ação, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer uma melhoria, eu vou reavaliar isso para ver, puxa, será que a minha sugestão de conduta para aquele problema deu certo? Eu reavaliei. Aí eu vou gerar uma evidência e eu vou levantar os resultados. Muito do que a Joellen trouxe ali, tem resultados de uma mudança que eles fizeram no processo lá, né? E aí, é super importante, a ergonomia tem que ter divulgação de resultados. Eu não divulgo só para o setor que eu estou trabalhando, eu divulgo para toda a empresa, para que a empresa entenda, puxa, aquele investimento que nós fizemos trouxe esses resultados. E eu vou mostrando, tinha isso de absenteísmo, por exemplo, agora tinha X, agora eu tenho Y, né? E eu vou mostrando isso. Então, nenhuma gestão de ergonomia, ela sobrevive sem essa divulgação de resultados, sem esse trabalho, sem essa evidência também, tá? Perfeito. Você tocou muito bem no assunto. Nós, em geral, buscamos ser muito técnicos, né? Uhum. E acabamos deixando de lado esse aspecto que é muito importante para a gestão, né? Quando a gestão enxerga realmente, através desses indicadores, o benefício, ela passa a dar todo apoio a esse desenvolvimento dessas medidas de controle, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu só quero compartilhar algumas boas práticas aqui. Nós temos, assim, infinitas possibilidades, né? Eu trouxe algumas que é o que a gente utiliza, dependendo da demanda. Vamos lembrar, qual é a demanda? O que a gente quer resolver? Não adianta eu sair colocando ginástica laboral para todas as atividades de trabalho. Ginástica laboral não é adequado para todas as atividades de trabalho. Tem que entender o que eu quero fazer. A ginástica laboral, ela me ajuda a compensar, por exemplo, me ajuda a controlar, mas ela não resolve o problema da mesa, que está numa altura inadequada. Então, essas boas práticas é só para a gente compartilhar um pouquinho, né? Uma boa prática é, as ações, elas precisam ser levantadas, eu preciso trazer resultados e eu preciso mostrar esses resultados. Vocês podem ver nesse primeiro gráfico aqui que a gente trouxe, que houve uma mudança gigantesca nessa empresa no mês de março. No mês de março ali, as ações pendentes, elas começaram a baixar e as ações concluídas, que é o verdinho, começou a subir. Porque a gente vem desde o começo ali, ó, desde novembro, trabalhando nessas ações, trabalhando com conscientização, trabalhando com proposta de melhoria, trabalhando junto com o gestor, e teve um momento que a empresa começou, o gestor começou a comprar a ideia. E aí a gente teve essa alta mesmo de ações fechadas. A gente está conseguindo melhorar a condição desses trabalhadores, melhorar a efetividade, a produtividade e os resultados. Então, isso que é importante, uma boa prática. Fez, evidencia, gera esses relatórios, agenda uma reunião também para posicionar, porque aí eles vão entendendo, puxa, a ergonomia é tão importante quanto qualquer outro processo aqui dentro da empresa. A ergonomia Camila, me ajuda... Oi? O que é aquela linha amarela que eu não consigo ver ali? Tá, a linha amarela são ações iniciadas. Então, certo. A gente tinha muitas ações começadas, mas nada efetivamente fechado, né? Certo. E foi aqui que a gente virou a chave mesmo e conseguiu dar esse salto, porque tudo que começou devagarinho, de repente, a galera comprou a ideia e a gente fechou. Você pode ver que talvez seja muito pequenininho, mas a gente tinha ali no mês de março 1.419 ações iniciadas. E aí isso cresceu porque a gente começou a fechar, ela caiu para 494. Ótimo, então, entendi. Né, muitas ações que estavam ali foram resolvidas, né? E aí entender
o que a tua empresa lê? O que a administração da tua empresa prefere? Um gráfico assim? Um gráfico diferente? Porque a área da ergonomia tem que se adaptar, como a Andrea já falou, se adaptar aí à realidade da empresa e às necessidades, tá? Então, essa é uma boa prática que a gente gosta e a gente percebe que tem resultado. Bom, a ginástica laboral pode ser ginástica laboral online, pode ser presencial. Qual a demanda? O que você quer resolver? Ginástica é boa para trabalhar a questão de interação. Puxa, é uma super ferramenta. Ela ajuda, sim, nas questões osteomuscular. Ajuda, sim, se você tiver um programa bem embasado. Se você entender que no setor A a necessidade é coluna, no setor B a necessidade é ombro, e você trabalhar esses exercícios específicos, com certeza você tem muito resultado, né? Pausas, que é uma coisa que todo mundo pergunta, puxa, não quero pausa, funcionário vai ficar parado, não vai produzir. A gente tem muito estudo que pausas, elas resolvem, tá? Mas pausas em setores operacionais, porque no setor administrativo as pessoas já fazem pequenas pausas, então pausa no setor administrativo ela não é tão importante que ela seja formalizada. Já na operação é importante. Você vai ver nesse estudo aqui que a gente tinha um grande problema lá de produtividade, né? E aí o setor estava muito relutante, assim, puxa, se eu fizer essa pausa de 10 minutinhos no setor todos os dias, eu vou perder em produção. E a gente conseguiu mostrar para ele que esse azulzinho vocês vão ver aqui na primeira etapa, os meses sem pausa, e depois o vermelho a gente teve meses com pausas. E dá uma olhada aqui, ó, a média de coleta dos trabalhadores, porque é uma atividade aqui florestal, né? Quando a gente não tinha pausa implantada, era de 9.132. E depois da pausa, a gente foi para 10.028. Então, aquele momento, mas é lógico, é uma pausa bem organizada, com acompanhamento, com envolvimento, lembra lá dos 50%? 50% empresa, 50% trabalhador, Sim. bem alinhadinho, isso dá resultado. E essa empresa mantém as pausas até hoje, vai acompanhando, e os resultados estão sendo positivos, não só na produtividade, mas as pessoas estão menos cansadas. E ali nós, neste momento, não temos nenhum atestado de desconforto ou de qualquer outra patologia ali relacionada à parte osteomuscular, tá? Educação e saúde, né? Pode ser através das palestras das CIPATs que já foram faladas, informativos, DDS, tem tanta coisa. A gente tem um grupo ali no WhatsApp que a gente passa informação. Então é importante ir contando coisas objetivas. Olha, para evitar dor na tua coluna, o que você faz? Né? Lá no home office, o que você tem que fazer? Então, essas pequenas coisas aí que envolvem não só o que acontece no trabalho, né, na empresa, mas o que acontece em casa também. É super produtivo, porque daí ele viu isso. Puxa, daí ele chega em casa e conta para a esposa, daí ele já orienta a esposa. Nossa, essa questão da educação é uma coisa que ela vai contaminando as pessoas, isso é muito legal, um vai passando para o outro e é super positivo, né? Estou curioso de perguntar aí para ti sobre que trabalhos aí vocês tiveram aí, em especial durante esse tempo da pandemia, mas você pode falar depois, tá? Tá. Não, tranquilo, eu só queria deixar aqui para todo mundo uma frase que a gente utiliza muito na Cefit, que é: vamos juntos humanizar o trabalho, né? E humanizar o trabalho para ambas as partes, da melhor forma possível, entendendo que a gente vai resolver uma coisa de cada vez, isso é importante, né? E vencendo devagarinho, todo dia um pouquinho, que quando a gente para lá para fazer o levantamento dos resultados, aí a gente percebe o quanto isso é positivo. Tá bom? Era isso, gente. Legal, ótimo. Mas Você perguntou ali, né, sobre o que a gente fez nesse período, né? Então, foi um pouco parecido ali com o que a Joellen falou mesmo. Em março deu aquela parada, alguns clientes suspenderam um pouquinho, né? Hoje nós somos uma equipe de 50 pessoas espalhadas aí pelo Brasil todo e a gente teve que se adaptar. Mas foi muito legal que a nossa equipe interna conseguiu ali junto, em conjunto, a gente desenvolveu, começamos a fazer as lives de forma aberta para todo mundo, e isso persiste até hoje. A gente teve muita situação de ginástica laboral online, análise ergonômica online, fizemos bastante, treinamento. Então, houve sim uma redução no nosso trabalho, mas a gente conseguiu manter
o trabalho de todo mundo, a equipe continuou trabalhando, muito direcionado para essa questão online, tá? Então, tudo que a gente fazia presencial foi passado para essa situação. Já voltamos, tá? Já estamos fortes de novo, trabalhando. Presencial, tem muita coisa acontecendo, ginástica laboral presencial, gestão de ergonomia, com todos os cuidados aí necessários, né? A gente tem muito critério nesse sentido, pelos trabalhadores e pela nossa equipe também, mas está voltando. Certo. Né? E vocês tendo assim clientes, no caso, você percebeu que as empresas detectaram isso sozinhas ou precisaram de um apoio para detectar? E se detectaram, resolveram tomar essas medidas desse trabalho, mesmo ainda da forma remota? Isso aumentou ou não aumentou? Conta para a gente um pouquinho. Fiquei curioso a respeito do que aconteceu. Foi muito parecido com o que a Joellen já trouxe e a Andréa estava fazendo assim também ali com a cabeça. Os clientes pediam para a gente, o que a gente vai fazer agora? Tá? Então, precisou dessa direção, sim. Beleza, vai para casa. O cara não pode ir para casa só utilizando a mesa e a cadeira dele. Vamos dar um suporte nesse sentido. Então, sim, vamos orientar o que fazer, né? O que ele precisa ter. Teve isso de emprestar. Teve empresa que fez voucher para ele comprar os equipamentos para ele usar e depois ele vai devolver, mas teve sim essa adaptação. Então, primeiro foi aquele susto, depois a gente apoiou nesse sentido, e agora a gente já começa a acompanhar outras situações. Já passou essa parte física, tá? Isso já foi vencido, digamos assim, e todo mundo já se adaptou de alguma forma. E agora a gente está ajudando os clientes a trabalhar essa parte psicossocial e cognitiva, que agora começou, questão de ansiedade, essa dificuldade, a comunicação, né? Tem muita gente, não sei como é que tá para a Joellen ali, não sei se a André tem algum home office assim também, mas essa questão de carga horária, o pessoal extrapola um pouco, né? Vou estender um pouquinho, eu vou começar mais tarde, eu vou começar mais tarde e vou até mais tarde. Então, agora a gente está vivendo esse momento aí. Nesse quesito lá para a Celepar, a gente já tem um horário bem flexível, mesmo no presencial, as pessoas têm horário núcleo, que ela pode começar até às 9 da manhã e tem que estar até 11h30, é o horário que a gente tem que estar no presencial. Sim. E depois das 2 às 17 às 16h40, né? Então, aí eles já tinham esse horário flexível. De horário de ponto, assim, de estender ou não estender, assim, a gente não tá tendo muita dificuldade, não. Mas naquelas perguntas abertas da macroeconomia que eu comentei para vocês ali, a gente viu que muitas das queixas também era essa questão de comunicação. Ai, poxa, né, dificultou muito a comunicação, porque daí, vamos supor, né, a gente tem o atendimento para o contribuinte lá da junta comercial, ele liga e às vezes nosso teleatendente, ele precisa da junta comercial para dar a resposta para o contribuinte que está ali na linha com ele, e daí ele tenta falar com aquela pessoa lá daquele lugar, e ele está em casa, está no home office, não viu que o chat não está ligado, enfim, né, então essa questão da comunicação é uma coisa que realmente está pegando, e a gente está tentando tratar isso com as outras áreas agora, né. Ok. Eu queria aproveitar e perguntar para Juliana, que está assistindo, para a Flávia, para o Alisson, que estão aí, se também querem fazer alguma pergunta, algum comentário ou adicionar aí algo na apresentação que foram feitas. Estou com o Alisson aqui. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero parabenizar, foi uma ótima apresentação, muito bom ver, assim, é muito bom ver o grupo funcionando desse jeito, e todas as apresentações têm nada a somar não, parabéns pela organização e parabéns a todos os palestrantes, foi muito bom, muito legal, Camila, parabéns. Obrigado. Obrigada. Fernando, você perguntou, né, só complementando o que a Camila falou, em relação às atividades, realmente o que está pegando atualmente, no meu caso particular, como eu faço a segurança do trabalho também na consultoria, não é só ergonomia na parte da segurança, as empresas que eu atendo, fora uma transportadora, todas são de alimento, então um serviço essencial, então nós não paramos, desde o dia 19 de março de 2020, eu continuo com as produções trabalhando, claro, com toda a plano de contingência, que eu ontem escrevi novamente mais um, né? Tive que readaptar uma das empresas, porque alguns colaboradores ainda insistem em não usar a máscara, em não fazer né? Aí eu tive que usar, infelizmente, da força do poder da gestão, né? Da caneta,
né? Eu tive que dispensar 2 colaboradores ontem por justa causa, né? Por falta de comprometimento com eles, principalmente, e com o grupo, né? Então, eu tenho que, infelizmente, tive que punir esses 2 colaboradores, porque eu não posso pôr em risco o resto da equipe. Né? Então, insistiram, eu tenho isso, a gente tem essa ferramenta do decreto, e não me agradou em nada fazer isso, mas infelizmente eu tive que fazer. Então, a gente não parou, e alguns eu tenho também uma empresa de teleatendimento, né? A gente tem a Fundação Copel, que está um trabalho remoto 100%, eu tenho uma outra empresa que está 100% também em teleatendimento, a gente continua com a ginástica online desde o ano passado, os professores rodando, tenho 3 professores rodando no online, já não aguentam mais, estão pedindo, pelo amor de Deus, para voltar, mas as empresas não voltaram e provavelmente esses clientes não vão voltar. A gente já tem, eu já tenho, assim, eles não sabem, eu não falei isso para eles ainda, mas já tenho a informação do in-off, que foi uma decisão da diretoria, não volta ninguém. Inclusive, estão devolvendo o prédio. Né? Estão devolvendo os armários, estão devolvendo os andares, porque fizeram um estudo interno, né, a parte financeira, junto com a contabilidade, e verificaram que manter o funcionário, o colaborador em home office é muito mais barato para a empresa, até porque a gente não tem operação, né? Não tem chão de fábrica, então ficou mais barato. Então, a gente está readaptando, então, as aulas de ginástica, todo o atendimento de ergonomia, porque isso volta para a minha mão de novo, porque eu tinha toda a análise ergonômica no posto de trabalho da empresa, né? Agora ela volta, a gente já vem avaliando como as meninas fizeram, a gente tem um trabalho parecido na Fundação Copel, que a Joellen fez na Sanepar, no teleatendimento, muito parecido também com alguns outros indicativos, pelo tipo do serviço, né? São empresas de importação e exportação, então a gente está fazendo esse controle, muito difícil entrar na casa do colaborador, porque muitos não querem mandar a foto, não querem responder às perguntas de entrevista, porque se sentem com medo de mostrar o seu local de trabalho, a sua casa, na verdade, porque é uma invasão, bem ou mal, né? Uma coisa é a gente controlar lá na empresa, outra coisa é a gente entrar na casa da pessoa. Então, fica um pouco complicado as avaliações, né? Porque a gente precisa dessa resposta. Então, tem um aspecto que a gente não pode esquecer, é o próprio Covid, né? Se a pessoa está lá isolada, né? Se a gente tomar isso como uma medida e visitar cada um, né? De repente você vai ser o veículo, você vai ser o transmissor, né? Exatamente. Então, assim, a gente vem adaptando desde o ano passado o que é possível adaptar dentro do que a gente tem de normativa, né? Com relação ao dia a dia, né, da ergonomia, a gente não parou de avaliar, de fazer presencial, né? Algumas atividades a gente deixou bloqueada, estão voltando aos pouquinhos. A segurança do trabalho não parou. Como eu sou ergonomista também, eu aproveito e já faço ergonomia junto, que nem a Camila apresentou perfeitamente, da gestão, de fazer o gestor entender a importância desses indicativos, que eles não estão ali. Ah, por que eu estou preenchendo o questionário de college? Por que eu tenho que marcar um xizinho no bonequinho? Porque a gente precisa saber o que te incomoda, o que para você é estressante, é dor, é desconforto, para o outro não é, e tem a mesma função, o posto igualzinho, a mesma cadeira, o mesmo suporte de monitor, a mesma máquina, o mesmo processo, o nível de produção, né, a mesma expectativa de produção e produtividade quando a gente fala de um operacional, mas para você é ruim e para o outro não é. Então, eu preciso entender o que esse teu corpo está dizendo, para saber que ação que nós vamos fazer. Nós vamos fazer ação com todo mundo ou vamos fazer só com você, como a Camila colocou. Então, isso é importante. Às vezes, né, não sei, as meninas provavelmente já encontraram situações assim no dia a dia, que nem sempre aquilo que a gente fala para o gestor ele aceita, então vai pela imposição. Eu vou falar para vocês que desde o ano passado muita coisa foi pela imposição, não foi muito pela conversa. Agora, com a homologação da NR1 e com as outras normas que a gente tem na segurança, NR7, NR9, né, a NR18, que é de construção civil, que não é o nosso foco aqui, mas ela nos ajuda, a NR36, que é do abatedor, que eu posso trazer. Ah, quanto tempo que eu faço de pausa? Pega lá a tabelinha da pausa lá da NR36 e coloca como complementar, né, como base. Então, o pessoal começou a entender que não é só uma coisa, é esse conjunto que a Camila falou, é essa negociação, é entender a demanda, entender qual é a ação que eu vou fazer, eu não preciso fazer tudo de uma vez só.
E tem melhorado, por incrível que pareça, apesar da imposição, de às vezes você tem que usar o poder da caneta para resolver um problema, porque eu sempre falo para o gestor, você quer gerenciar solução, você quer gerenciar problema. Tem coisa que não tem como a gente negociar com o colaborador. É regra, ele tem que seguir. Se ele não segue, eu tenho que eliminar o problema. E se o problema é o humano, não adianta eu mexer na máquina. Eu preciso resolver. E numa pandemia é muito complicado, porque as pessoas estão com medo ainda. Eu tenho medo. Garanto que vocês também têm medo. Mas a gente precisa rodar a máquina. Né? Então, assim, então eu preciso, como a gente não parou e é alimento, e a gente tem que abastecer mercado, tem que abastecer planificadora, tem que abastecer... Eu trabalho na Abatedouro. O abatedouro que eu trabalho abastece Curitiba. Quase todas as carnes que vocês comem vêm de lá. Atividades essenciais, né? E aí eu tenho que brigar com o cara. Eu falei, cara, a máscara não é uma questão só de Covid, é proteger o alimento que vai estar na tua mesa, da tua família, do teu colega, do teu bairro, de Curitiba inteira, região metropolitana. E isso vai ficar. Então, cumpra isso. Se proteja, porque se a empresa fechar, você perde emprego. Daí você não vai ter dinheiro para comprar a carne que você abatia, que você preparava. Então, fazer as pessoas no comportamental é muito... acho que um dos maiores desafios da ergonomia, né, esse entendimento cognitivo desse psicossocial, né, da gente fazer as pessoas entenderem que a gente está numa pandemia, que a gente precisa controlar, que a gente precisa entender que está todo mundo com medo, que a gente ainda não tem a certeza de nada, mesmo com a vacina, né, a primeira, segunda dose, tipo A, B, C, D de vacina, a gente não sabe. A expectativa é de que todo mundo vai se sair muito bem, que tudo vai resolver, que tudo vai ficar ok, e de repente bate na trave. Né? Muito bem, muito bem. Joellen, gostaria de adicionar? Eu perguntei para Flávia e para Juliana se gostariam de... Oi, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer, né, pelo convite, a Camila me convidou para assistir essas palestras maravilhosas, né? Estou sem palavras aqui. E eu estou aqui em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e a demanda aqui que a gente tem visto nas empresas de petróleo aqui, offshore e tal, de Macaé e tudo, eu recebi um pedido para não fazer só análise ergonômica, mas para implantar a cada 15 dias numa empresa, palestras falando sobre problemas cognitivos, depressão. O pessoal está, né, uma cidade muito grande, igual o Rio de Janeiro, onde tem o fator da violência, o estresse, e agora a pandemia, filhos fora da escola, aquela coisa toda. E aí a gente, incrivelmente, está envolvido agora nesse processo mais desse trabalho que eu estou achando que é uma porta, né, para você entrar, provar tudo, de entrar com ergonomia e mostrar que a qualidade de vida do trabalhador, ele aumenta a produtividade e que você vai ter menos afastamento e você pode fazer uma coisa suave, bem lúdica, pedir uma coisa assim bem lúdica, gravar vídeos, enviar para os gestores que está passando nas empresas, aí a cada corredor tem uma televisão, o vídeo está ali passando, eu achei assim, brilhante, queria até compartilhar com a Camila, né, mas eu nem tive tempo de enviar um e-mail para ela, foi esses dias que eu recebi essa proposta, e a parte mais afetada é a parte da engenharia mecânica aqui, né, então, como eu trabalho também com meu marido, que é engenheiro, então, muito estresse, muita cobrança, e muita gente ficando com a cabeça ruim mesmo, né, diante dos fatos, né, fator econômico e tudo, e a ergonomia entrando agora também com esse cantinho, né, além da ginástica laboral trazer os benefícios também músculo esquelético e também psicológico, né, que a gente sabe que alongamento, esse momento da interação da ginástica laboral, né, então esse caminhozinho também que a gente está agora aí, nessa nova empreitada para ajudar a colaborar e se destacar mais e mais nas empresas. É isso. Ok, obrigado, então. Pessoal, então, acho que vamos finalizando aí, né? Agradeço as colaborações aí das pessoas que vieram para prestigiar as meninas hoje aí que fizeram a apresentação. Desculpa chamar meninas, né? São mulheres, né? Na verdade, batalhadoras. Parabéns para vocês. Gostei muito das apresentações. Gostei da visão do guarda-chuva da Andréia.
gostei ali da Andréia, sim, gostei da Joellen ali, aquele trabalho, aqueles números muito legais, os gráficos, para a gente entender, ajuda as pessoas a visualizarem realmente o resultado das coisas, e assim como também gostei ali do trabalho da Camila, né, principalmente quando falou ali também dos indicadores, né, eu gostei muito da parte dos indicadores, principalmente da saúde, dos indicadores psicológicos ali. Eu acho que tem muita empresa aí ainda precisando se adequar aí no futuro, ser alertada sobre a questão dessa coisa da psique das pessoas, desse celularzinho que fica na palma da mão da gente o tempo inteiro, cutucando e incomodando a gente, e as pessoas estão ali com a mente dividida entre várias coisas ao mesmo tempo. Isso daí já é motivo, inclusive, de... como é que chama o nome? É quase uma... Tem pessoas que têm crise de abstinência se ficar longe do celular, né? Então, é um vício, na verdade, né? Então, eu acho que tem que ser muito... Hoje, o trabalho das áreas de saúde, segurança e medicina do trabalho tem que estar muito atento a esse fator aí, né? Então, quero agradecer, dar um até logo para todo mundo. No mês que vem a gente se encontra novamente, aí vamos trazer mais outros temas, e espero que sejam tão bons aí, e quanto vocês fizeram, vai ser um desafio para quem vier apresentar aqui. E agradeço também às convidadas aí, Flávia, por ter vindo aí participar também, prestigiar a colega, né? Show. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite, Tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Thank you.